Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de geografia da semana é sobre órgãos governamentais, né? Então, o que seriam esses órgãos governamentais? Nós vamos conhecer hoje dois deles, que são a EPAGRE e o IBGE. Então, a sigla EPAGRE quer dizer Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Então, a EPAGRE, ela tem quase em todos os municípios. Nós, Videiras, temos a secretaria da EPAGRE. Essa secretaria, ela é vinculada ao governo, né? E ela cuida do quê? Da agropecuária, principalmente, de bovinos, quando que é feito os registros, é colocado brincos nos bovinos, tudo passa pela EPAGRE, né? Já praticamente a Secretaria do Estado da Agricultura, né? É de pesca e desenvolvimento rural também. Então, tudo que envolve as propriedades rurais passa pela EPAGRE. E também a criação dessa empresa aconteceu em 1991, onde uniu os trabalhos de pesquisa, de extensão, né, rural e pesqueira. Então, por isso que surgiu a EPAGRE. E, geralmente, na EPAGRE, cuida-se dos trabalhos da agricultura, de várias documentações também que são feitas em prol dos agricultores, como o gado bovino, atividades pesqueiras e atividades que os próprios agricultores desenvolvem em suas propriedades rurais. Muitos deles passam pela secretaria da EPAGRE. Os agrônomos também têm na secretaria da EPAGRE. Muitas vezes eles davam treinamento para as escolas. Na época que eu trabalhava numa escola de Videira, eu recebia os agrônomos, recebia o pessoal da EPAGRE que vinha, faziam aqueles concursos de hortas escolares, né? E os alunos então trabalhavam, eles recebiam material para estudo e para desenvolver também as atividades da horta escolar. Hoje a gente não tem mais, mas nós tínhamos isso. Inclusive, meus alunos, junto comigo e a comunidade de Vista Alegre, nós ganhamos muitos concursos em primeiro lugar dessa secretaria da EPAGRE. Eles nos forneciam as sementes e eu com os meus alunos, a gente plantava, depois tinha o concurso, né? E aí era avaliado a quantidade de hortaliças que se tinha e a pontuação e a atividade desenvolvida pelos alunos por uma apostila que eles deixavam para que os alunos estudassem. Então, essa parte da EPAGRE, que eles cuidam da Secretaria da Agricultura. Geralmente você precisa de agrônomos e para análise da terra também, muitas vezes eles fazem de acordo com aquilo que o agricultor precisa. Eles também fornecem muitas vezes os dados sobre DAP, né, que é um documento do agricultor. Tudo isso passa pela EPAGRE. Antes, quando se tinha a afetosa, quando recebiam as vacinas, né, geralmente era mandado essas vacinas para os agricultores. Quem fornecia isso era a EPAGRE, né? E daí vinham os vacinadores nas propriedades fazer as vacinas. Hoje não temos mais afetosa, não temos mais essas vacinas, né? Porque o nosso estado de Santa Catarina está livre disso. Então, essa é uma secretaria que cuida dessa parte. Depois nós temos o IBGE. O que é o IBGE? É a sigla que quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, essa é uma entidade considerada de pesquisa, né? Ela fornece dados estatísticos oficiais do nosso país. Por exemplo, muitas vezes a gente recebia os recenseadores em nossas casas que nos faziam umas perguntas, quantos filhos se tinha na família,
aonde trabalhavam, o que plantavam e tudo isso. Então, isso são dados estatísticos que passam pela Secretaria do IBGE, né? Que faz essas análises e essas pesquisas de dados estatísticos, geográficos, econômicos, também cartográficos, sociais e industriais. E aí o que acontece? Eles traçam um perfil também da população. É através dessa secretaria que se sabe quantos habitantes tem no nosso país. Quantas pessoas habitam, por exemplo, em Santa Catarina? Quantas pessoas moram em Videira, aproximadamente? Então, por isso que diz lá, segundo os dados do IBGE de tal ano, tem lá os dados fornecidos de tantas pessoas, por exemplo, que são votantes no país, sabe? Os dados de um determinado lugar mapeado cartograficamente, isso é feito através dessa secretaria que se chama o IBGE, né? E também, ali ele controla também os órgãos das esferas, né? Que são governamentais, federal, estadual e municipal. Aquilo que eu disse, é um órgão controlador, tá? Que faz, que estabelece os dados estatisticamente de cada região ou de cada município do país, né? Ou do estado. Então, isso faz parte da Secretaria do IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Daí eu coloquei para vocês aqui umas atividades que vocês vão fazer, que são umas perguntas que vocês vão responder em relação a essas duas secretarias. Na próxima aula nós vamos conhecer mais algumas secretarias, algumas siglas de secretarias que para a gente conhecer que também são do governo, poder governamental, certo? Boa aula a todos.